Olá, é um prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje aqui no programa nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da nutrição do uso das canetas emagrecedoras, que está em alta aí. E nós não poderíamos deixar de abordar esse tema e convidar a nutricionista Ana Clara Martins. Ela é nutricionista clínica e esportiva com especialização em metabolismo e emagrecimento. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ari, e você? É um Tudo prazer estar ótimo. aqui, trazer um tema tão atual, tão importante, e estou muito grata, muito feliz. E nós que agradecemos aí ter conseguido um espaço na sua agenda para poder trazer essas informações que são tão importantes, né, Ana? Sim, Porque as canetas emagrecedoras, principalmente a Monjaro aí, veio com tudo, né, sim, Ana? as canetas estão super em alta, não tem como a gente fugir dessa Uhum. realidade. Inclusive no Brasil já foi lançada uma caneta Sim. brasileira, que segue uma linha aproximada do Uhum. Monjaro. Então, é a realidade. Então, não tem como a gente fugir, mas a gente precisa trazer conhecimento e levar Exato. saúde para a população e para as pessoas que estão Sim, utilizando, porque né? também gera uma preocupação. Nós, profissionais de saúde, a gente sabe o quanto, né, a não ingestão de nutrientes aí tem problemas graves, Tem, né, tem, Ana? tem sim. E é bom a gente falar sobre isso. Ana, a gente fala muito sobre a importância, né, da atuação multidisciplinar para tratar um paciente, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse trabalho do nutricionista junto com o médico prescritor da Monjaro. Ari, na verdade, o nutricionista, ele tem um papel essencial para que esse trabalho seja realmente efetivo. E qualquer tipo de emagrecimento, né, Com Ana? certeza, mas pensando no caso das canetinhas, a gente vai trabalhar uma coisa mais individual. Então, a gente vai Uhum. trabalhar a individualidade do paciente, por quê? Cada um responde de um jeito ao tratamento. Cada Sim. paciente realmente responde de uma forma com o uso das canetinhas. Então, é aí que o nutricionista entra. Então, a gente vai Uhum. trabalhar com cardápio especializado, com a organização da rotina, a gente vai trabalhar com a autonomia desse paciente nas escolhas alimentares. E uma Uhum. coisa que eu falo sempre em consultório é o pós-caneta. Como Isso. que esse paciente vai lidar quando ele fizer a parada do medicamento? Como que vai ser para esse paciente o Uhum. pós-caneta? Então, é aí que o nutricionista entra de uma forma Muito ativa, né. muito ativa. Porque, Ana, as canetas, elas tiram a fome, Sim, né, então não tenho fome, eu vou comer menos. Porém, se não tem essa conscientização da forma né, a gente fala reeducação alimentar, isso. vai optar por comidas que não são, nutritivas, né. Sim, exatamente. Então, o papel da reeducação nesse momento, ele se faz super importante. Por quê? O que a Uhum. gente tem que pensar? A gente já sabe que a caneta lá é super efetiva, que ela tem um papel fundamental para o paciente que busca Uhum. esse emagrecimento por esse lado, né? Só que não é só ficar sem comer, né? Então, às vezes, o Exato. paciente ele tá sem se alimentar direito, ele tá sentindo os efeitos colaterais dessa caneta. E aí, como que vai ser? Como que vai ser quando esse paciente fizer essa pausa daqui 2 anos? Então, ele vai emagrecer. E como que ele vai estar daqui 2 anos? É a Como que manutenção, vai né, ser essa Ana? manutenção? Né? Então, o Uhum. nutricionista ele entra justamente na mudança de vida desse Legal. paciente, para Aham. que ele consiga sustentar os resultados que ele obteve através do Sim. tratamento, para que ele consiga adequar os hábitos ao tratamento. Então, o nutricionista ele entra super forte nesse ponto, né? Que é realmente o Hum. ponto da reeducação alimentar, de você reaprender a escolher os alimentos, reaprender a comer. Ah, isso aqui para mim faz bem nesse momento. Como que tá o Sim. meu aporte de vitaminas? Da onde que eu vou obter os nutrientes que eu preciso, né? E Então, priorizar aquilo que realmente é exatamente, necessário, é né, Ana? necessário. Se fala muito em uso das canetas e muito em alto Monjaro, porque a pessoa perde muito peso, mas não Sim. perde tanto gordura, mas massa magra. É um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Uhum. Alguns estudos mostram que o Monjaro ele traz para a gente uma perda de peso de até 20% do peso corporal. Aham. É muito significativo. Sim. Só que esse peso, ele está sendo perdido com qualidade?
A gente tem pacientes que chegam no consultório com colaterais pesados, de muita fraqueza, de queda de cabelo, Unhas náusea. fracas. Então, assim, a gente precisa adequar tudo isso. E junto com isso vem uma das maiores preocupações, que é a massa magra. Sim. A gente precisa ter a manutenção dessa massa magra. E com a idade também a gente já costuma perder. Exatamente. Quem não treina, então, pior ainda. Já tem. E ainda faz o uso das canetas. Porque pensa, Ari, o paciente que ele quer o emagrecimento, muitas vezes ele não é um paciente ativo. Sim. Então ele não tem aquela massa magra super disponível no corpo dele. Isso é o que preocupa, né? E aí ele começa a tomar, já não faz uma atividade física intensa, um treinamento resistido. Como que fica? Né? Então a gente precisa adequar via nutrição, né? Essa manutenção. Colocando proteína. Isso é muito importante. Colocando proteína, às vezes entrando com um suplemento proteico, porque muitas vezes o paciente não tem a fome, aquela vontade de comer, então a gente usa de outras estratégias. Eu vejo muito no consultório déficit de vitamina B12, vitamina D, que são vitaminas essenciais, né? Essenciais. Pensa, de onde que a gente tira as nossas vitaminas? Da nossa alimentação. E aí não está se alimentando, acaba prejudicando demais a saúde, a qualidade de vida, né? Exato. A gente tem que se preocupar também, uma coisa que eu uso muito no consultório, é o aporte de aminoácidos. Então, às vezes, a gente não entra só com a proteína, a gente entra aí com um suplemento, uma parte de aminoácido para conseguir manter essa massa magra. Conforme o paciente vai perdendo peso, a gente já vai tentando introduzir na rotina dele um hábito de exercício físico. Que é importantíssimo, Sim. né? Então, eu acredito que o papel do nutricionista nesse momento é segurar na mão do paciente mesmo e conduzir ele para um caminho que vai fazer com que ele consiga manter esse resultado. E seja um tratamento eficaz, duradouro e saudável, exatamente, né? Que faz total diferença. E é possível, Ana, emagrecer apenas com o uso da medicação, né? Porém, a reeducação alimentar é indispensável, né? Então, assim, durante, né, o tratamento e principalmente depois, né? Sim. Quem está fazendo o uso das canetas e não tem um acompanhamento nutricional, a primeira coisa é o quê? O aporte de proteína, né? Tem que pensar nisso. E outro dado muito importante que surgiu para nós através dos estudos é a baixa ingestão de água. Que também a sede é algo que as pessoas têm que lutar com a hidratação, Exatamente. Né? Então, teve um estudo que mostrou que 98% dos pacientes que fazem uso da medicação estão desidratados. Olha, gente, isso então, para nós da área da saúde é péssimo. Terrível. Então, é só o manejo. Então, esse paciente ele não bebe água, passa o dia inteiro, porque você realmente não tem essa necessidade fisiológica, né? Que é cortado. E no final do dia, esse paciente não bebeu água, esse paciente não ingeriu nada, não comeu nada. Sabe? Não é um emagrecimento saudável. Não é um emagrecimento saudável. E é algo que tem que ter o sinal de alerta, e por isso que a gente tem que falar aqui no programa. Nós vamos repetir muito sobre isso, sobre a importância da boa alimentação, da atividade física e da hidratação. Né? Então, esse programa ele é voltado para cuidar de você. Então, anote as dicas e se policie aí, né, Ana? Exatamente. Porque... E outra, né? A gente que é da área, a gente tem toda essa noção, mas que nem você comentou em relação as vitaminas, os minerais, são essenciais, é o básico. Então, a gente entra também com uma suplementação, caso seja necessário. Porque às vezes não tem como falar, não vou comer, então tem que suplementar, não tem jeito. Tem. Mas aí suplementar o quê? Exato. Em qual quantidade, de que forma. E tudo isso é individualizado, né, Ana? E muitas vezes, Ari, o paciente ainda está lutando com os colaterais. Exato. Então, às vezes até uma cápsula pode gerar um desconforto gástrico para esse paciente. Então... Tem que ser tudo muito bem pensado, né? Sim. Gerenciado. A geração das canetas, ela é positiva. Eu acho muito legal, porque ela também atua na parte metabólica. Mas tem que ter o acompanhamento. Isso é um consenso, né, na nossa área. Sim, eu acho assim, o médico prescreveu, eu acho que deveria prescrever já atrelado ao nutricionista. Exatamente. Ou se não, primeiro nutricionista,
vai fazer sua dieta, organizar tudo, para depois entrar com mão de aro, e aí sim prescreve, né, Sim, Ana? sim. Mas, assim, eu acredito que os médicos, eles estão tendo essa consciência, que é um ponto importante também para a gente ressaltar, porque a gente está vendo que não é só médico que está fazendo essas aplicações. Sim, as né? pessoas às vezes no mercado negro vai lá e compra e faz a utilização. Exatamente. Na dosagem errada, né? Às vezes na ansiedade de querer emagrecer logo usa uma dosagem alta. Exato, de uma forma que você não sabe muito bem a origem desse produto. Então, é muito importante que seja realmente prescrito e acompanhado por um médico, né? Porque a gente pode ser uma medicação de uso crônico, mas tem muitos pacientes que pensam em fazer a retirada dela, né? Então, é o médico Como vai ser o desmame, né? Exato, é o médico que vai orientar isso. Eu tenho um caso de uma paciente no consultório, ela teve uma perda super significativa, ela perdeu 10 quilos em 2 meses. Nossa! Foi muito legal, assim, o processo dela, só que ela parou a medicação. Ela parou a medicação. Não reduziu, não fez aquele desmame? Não, ela parou por conta, não fez o desmame. Engordou tudo de novo? Graças a Deus ainda não, mas eu pedi para ela. Falei, por favor, volte com o médico. Essa retirada tem que ser gradual. Pensa, você tá com um carro lá, 120 por hora, de repente você para. Né? Tá como que seu corpo vai reagir? E a flacidez, Ana? Porque a perda de peso não trabalhada com exercício físico, né? Para você manter essa massa, a gente vê muitas pessoas que emagrecem muito rápido e tem muita flacidez. Sim, na verdade, é aí que entra a importância da proteína também. A gente bate na tecla da proteína, porque até nós que temos uma alimentação boa e tranquila, você sabe o quanto é difícil a gente bater a quantidade proteica do dia. Vamos dar um exemplo na prática para quem nos assiste. Então, a pessoa não está fazendo uso das canetas, mas gostaria de bater a meta da proteína, ou até mesmo quem está em processo de emagrecimento. Óbvio que essa quantia vai de acordo com a realidade de cada paciente, idade, peso, déficit calórico, enfim. Mas a dona de casa que quer começar a ingerir proteína certinho, qual que é a dica? Quanto por dia? Quais são os alimentos que têm mais proteína? Tamanho? Sempre fala, né? A palma da mão. Isso. Né? Então, fala um pouquinho para quem nos assiste essas dicas. Eu acho muito interessante, Ari, a gente pesar a proteína. Mas quem não tem a balança? Quem não quer pesar, quem não consegue pesar, tenta realmente seguir essa palma da mão, sempre optar por proteínas magras, né? Então, um frango, carne, peixe, o ovo é essencial. Se a pessoa conseguir realmente fazer de forma precisa... O pesar é o ideal. Eu acho. Pelo menos um caprichozinho lá para pesar a proteína, eu acho que se faz necessário. Porque depois você pega a mão, você não precisa pesar sempre, né? Então, de manhã, uma dica. De manhã, quantos ovos? Pode ser em torno de 2 ovos e uma clara, um ovo e uma clara. É muito individual, depende do que o paciente aceita também. Então a clara, ela tem uma quantidade maior de proteína e menos caloria. Então quem tá querendo emagrecer, tira a gema e come as claras. É uma opção também. De manhã. Aí, no almoço, um frango, por exemplo. Medida da mãozinha lá. Isso, um filezinho, né? Aí, à tarde, às vezes a pessoa consegue ter acesso a um suplemento. Então, tipo, a gente tem vários, o whey, os módulos proteicos à base de colágeno, que são excelentes. A gente tem vários disponíveis no mercado, com preços acessíveis também, hoje em dia, né? Então, bate, às vezes, um shake, ou come com uma fruta, já colocou mais um pouquinho de proteína. E o jantar, um bife também com a medida da mãozinha lá. Um bife, uma carninha moída, um omelete, um peixe grelhado, o que for realmente do gosto, mas ter essa atenção, né? Muitas vezes a gente passa batido, sim, essa questão proteica. Eu vejo muito no consultório, começou a quebra de jejum, tem ingerido proteína, não, eu como muito pouco carne, eu vou por carboidrato, aí logo tenho fome. Sim, porque a proteína ela tem uma digestão lenta, né? Então ela segura realmente a nossa fome, né? Então eu penso que quando você consegue estruturar a parte proteica, você já tá com meio caminho andado. Aí. E pessoal, o que eu gosto muito da Ana, que é o quê? É uma dieta real. Não é aquela coisa que você leva para o mercado com ingredientes que você não encontra, coisas caras. O legal é o quê? Que ela
direciona você, entende a realidade, né? Sim, Então sim. faz algo que realmente a gente consegue colocar na prática e não fica Exatamente. sendo algo chato, né, Não. Ana? E hoje em dia a gente tem opções. Então, por exemplo, o paciente Sim. não come o ovo de manhã. Poxa, vamos fazer um bolinho então com esse ovo, já deixa pronto na geladeira. Exato, Não entende tem a realidade do dia a dia, Exato, né, Ana? porque eu penso que a nutrição ela tem que ser viável. Sim. Eu costumo falar sempre no consultório que se tá difícil é porque tá errado, né? A Exatamente. nutrição, gente, ela não pode ser difícil. A gente já tem tanta Uhum. coisa para se preocupar, a gente já Sim. vive numa correria doida, né? Exatamente. O que é mais prático e É. saudável acaba sendo E é melhor, aí né, que o Ana? nutricionista entra para Uhum. clarear todas essas ideias. Eu penso que assim, muitas vezes as pessoas já sabem o que tem que comer, Exato, precisam né? de uma ajuda, Mas né? como? Que momento? Sim, E fica às vezes incorporar. só naquela dietinha chata, seca, e então não Perde a precisa. graça, Perde a né? graça. Na Hoje a a gente já gente mudou muda esse tudo. cenário, não, pelo amor de Legal. Deus. Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos mostrar como funciona o atendimento da Ana para vocês conhecerem de perto. Para quem nunca passou com nutricionista, como que é? Então, ela vai contar um pouquinho para a gente o dia a dia aí de uma consulta com o nutricionista. Aguardem. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família, com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo falando sobre a importância do nutricionista em conjunto com o tratamento das canetas emagrecedoras. O quanto é importante você ter esse acompanhamento aí nesse processo de emagrecimento. Agora, Ana, com certeza, muitas pessoas não passaram, né, por consulta com nutricionista, não Sim. imaginam como que é. Então, nós temos imagens aí do seu atendimento e eu queria que você contasse um pouquinho como funciona. Ari, na verdade, eu já atuo na parte clínica aí de consultório há 10 anos, né? Então, trabalho em Americana, Bacana. atendo em Americana. Aí você vê já a recepção do meu consultório, o pessoal vai ser recebido super bem. Um ponto que eu prezo demais nos meus atendimentos é sempre a individualidade. Então, para mim, cada paciente é único, sabe? Então, eu vou acolher esse paciente, eu vou entender a necessidade dele, vou escutar, a gente vai bater um papo, porque eu penso que a nutrição, ela tem que fazer parte da vida desse paciente de uma forma gostosa. Leve, né? Então, aí eu faço a bioimpedância, eu faço todas as medidas de dobras cutâneas, o paciente ele leva esses resultados, muitas vezes compartilham com o personal ou quando tem acompanhamento físico. Gosto muito desse trabalho
multidisciplinar, Que sabe? faz total Que faz diferença. total diferença. E trabalho realmente para os meus pacientes terem resultado. É a nossa maior satisfação. E autonomia. Gente, eu amo quando o paciente ele tem autonomia de fazer as escolhas, de entender o que ele precisa botar no prato. Então, eu trabalho de uma forma bem tranquila, bem gostosa. E é legal, Ana, que nas imagens tem as medidas, até ajuda o paciente a ver que está no caminho Sim, certo, a gente né? está sempre Porque no acompanhando. retorno ele vê o quanto perdeu, Exatamente. né? Eu prezo pelo retorno em consultório, então eu acho Uhum. muito importante. Não adianta, às vezes, o paciente, eu não vou no retorno porque eu não consegui o resultado que eu queria. Uhum. Chega lá, minha filha, é um resultado maravilhoso que até ele Se espanta, né? Então, às Por vezes, quê? só se pega em peso Porque de tá balança, fácil. né? Não, e assim, eu sempre peço para não se pesar. É ótimo Pesa isso. só no consultório. Uhum. Chega lá, tá melhor do que ele esperava. Olha que legal. Porque às vezes a gente tem na cabeça que dieta é difícil. Sim. Não é? Então, eu adoro. É sempre uma surpresa e sempre ele vai ser bem recebido, livre de julgamento, só mesmo acolhimento e um trabalho bem feito, baseado sempre em ciência. Isso que é bacana, Ana, porque tem um acompanhamento, vê evolução, né? E assim, infelizmente tem paciente que vai na primeira consulta e não volta mais com medo de não ter emagrecido, ou de não ter feito direito. É importante falar sobre isso, o acolhimento. Lá não é para julgar, para De jeito realmente nenhum. traçar estratégias Sim. para você aí que tem dificuldade, né, nessa conscientização do que comer, Sim. né, ter uma alimentação saudável. O profissional está para ajudar você nesse aspecto, né, Ana? É sim, é segurar na mão e caminhar junto. Eu falo que as conquistas deles São as nossas, minhas. né? Então, Eu falo que é assim, muito É legal. muito gostoso. Então você vê o paciente bem, autoestima elevada e Meu principalmente Deus. saudável, né, Ana? Mudança de estilo de vida Exato. mesmo. Porque às vezes as pessoas atrelam que, eu quero emagrecer, que é estética. Não, é saúde. Não. Saúde, pessoal. Então, Então, assim, eu até. longevidade, né, Ari? Exato. Eu até falo para vocês aí, se tem algum familiar, obesidade é doença. E doença tem que ser tratada. Existem Sim. tratamentos. Tem muitas pessoas que julgam os outros porque, tá tomando remédio para emagrecer. Gente, obesidade é doença. E se é doença, tem que tratamento, não E é? eu falo assim, né, que nem já ouvi muito. Porque eu sou absolutamente contra. Quem é meu paciente, sabe? Porque a gente tem essas conversas no consultório. Sim. Eu nunca fui contra o tratamento medicamentoso para emagrecer. Exato. É um aliado que a gente Sim. tem, né? E, claro, cada um tem uma opinião, cada um tem realmente pensa de uma forma em relação a isso. A gente consegue também um Sim. emagrecimento lindo e efetivo, sem a medicação. Mas se está no mercado, Por que não utilizar? Né? Com Então, acompanhamento e gerenciamento, né, Ana? exatamente. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Vamos parar com crenças limitantes, Sim. se abrir a fazer o que o profissional se dedicou e estudou para isso, para tudo dar certo, né? E, Ana, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas começam a usar o Mão de Aro sem orientação nutricional? Ari, primeiro já errou em não ter a orientação nutricional, né? Já começou errado. Mas o que a gente pega muito em consultório é justamente, são pacientes que não respeitam o próprio corpo em relação aos efeitos colaterais que eles têm. Às vezes o paciente não consegue ir no banheiro, ou o paciente está indo no banheiro em excesso, está sentindo desconforto gástrico o tempo todo, tá errado. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa ali que a gente precisa corrigir. Novamente, vamos reforçar aporte proteico, consumo de proteína, Ari, precisa bater em cima, tá? Porque a gente sabe que o paciente não tem fome, mas a gente precisa. Por isso que a gente utiliza várias estratégias, né? Então, esse é um ponto importante. Hidratação, novamente, um ponto muito, muito importante. O paciente, ele precisa estar com essa máquina em equilíbrio para que ele consiga perder peso de qualidade, né? A questão mesmo da massa magra, então o paciente acaba perdendo. Exato. Poxa vida, aí não fica um emagrecimento bom, não fica um emagrecimento saudável, né? Não procurar mudança de hábitos, porque ele já tem um hábito que não favorece a saúde e qualidade de vida dele. Muita gente, não tenho fome. Quando vai ter um pinguinho de fome, vai pro doce. Nossa, sim. Aí que está um dos erros mais comuns, né, Ana? Sim, porque passa o dia inteiro sem comer. Tá na agitação, tá no trabalho, tá na correria,
tá com a medicação, Não tem fome. não tem fome. Uhum. Chega em casa, o que tem ali no balcãozinho? Um Uhum. bolo de chocolate. É para lá que ele vai. Então, e aí que É está, pra lá né? que ele Ter estratégias e direcionamentos para ter um ovo cozido na geladeira, Exatamente. né? Um atum Sim. que já mete Ou ali já complementa. Exato. Né? Bate essa meta proteica que é Sim, tão importante, sim. né? E estrutura, porque a gente pensa no monjário também como uma questão metabólica, ele atua muito nessa parte de sim. metabolismo. Aí a gente precisa entrar muitas vezes com substratos para fazer via celular essa nutrição, sim. né? Então, também é um ponto muito importante. Quais os suplementos que você costuma prescrever para pacientes que estão em tratamento? A área é muito individual e vai justamente no que eu falei no começo, na questão da individualidade de como cada paciente responde. Mas a gente tem um consenso ali de parte metabólica. Eu gosto muito de trabalhar com probióticos, porque o intestino, como o monjário atua no GLP-1, hormônio intestinal, então a gente precisa cuidar desse intestino de uma forma legal, tá? A gente pode utilizar coenzima Q10, a gente pode utilizar algum ativo anti-inflamatório para fazer esse controle de inflamação do paciente, né? Junto com o medicamento. Várias estratégias focadas. Aminoácidos que eu já falei no começo, sim, gosto legal. demais de colocar. E alimentos assim, que a pessoa pode, além da proteína, a beterraba, por exemplo, ela é bem-vinda. Sim, sim. Eu penso que quando a gente vai pro lado sempre do natural, Sim. né? Então a parte de legumes é muito bem-vinda, até mesmo a parte de carboidratos, a gente tem carboidratos excelentes que podem e devem ser consumidos sem medo numa dieta, né? Numa quantidade bacana para o paciente. A beterraba, a cenoura, são alimentos que entram aí de uma forma super fácil e tranquila. Sim. Vai mais da palatabilidade do paciente. Aquilo que ele do que gosta ele e do que está dentro da rotina dele, exatamente, né? Do que ele aceitar no momento. E aí a gente faz a nossa magiquinha lá no consultório e oferece para esse paciente uma dieta que vá suprir toda a necessidade dele. Legal. E Ana, uma coisa que eu vi nas suas redes sociais que eu achei interessantíssima é a tabela que você dá para os erros e para os acertos. Ai, sim. Eu acho muito bacana, eu nunca tinha visto... As bolinhas? Exatamente. Explica pra gente o quanto é importante, lúdico e didático para o paciente. Porque, na verdade, quando eu bolei essa tabelinha, o que eu pensei? O paciente às vezes falava, mas eu não como errado. Aí eu comecei a pensar, eu falei, mas não come errado? Né? O que tá acontecendo, né? E aí a gente começou, então, a montar uma tabelinha por dia, né? Eu entrego do mês, o mês para o paciente, entrego umas bolinhas vermelhas e verdinhas para esse paciente colar, né? Então é fácil. E aí, ele começa a se atentar. E aí chega no final do mês, quando a gente tem o retorno no consultório, muitos chegam com o mês inteiro vermelho, um monte de bolinha vermelha. E aí eu falo, então... Você traz para o consciente, né? Exatamente. Porque quando a pessoa ela sabe aonde ela tá errando, fica muito mais fácil a área dela corrigir. E ela marca as falhas dela também, né? Então, fica muito mais fácil. A gente tem uma meta. Então, por exemplo, final de semana a gente dá uma liberada com uma refeição livre. Legal. Tem, por exemplo... algumas refeições que eu nem considero tanto refeição livre, tipo um pãozinho com uma carne. Sim, permite, né? Lanche, né? Então, dependendo do paciente. Então, é muito legal porque ele enxerga a realidade dele e fala, poxa vida, né? Nem é tão certinho do jeito que eu pensava. Sim, né? Então eu acho muito legal utilizar dessas estratégias para realmente foi uma forma educar, que eu encontrei de trazer realmente o paciente para a realidade dele, para ele ver onde que estão os erros. E a gente identificando consegue corrigir. Exatamente. Né? Bacana. Exatamente. E no caso aí do nutricionista para manter esses resultados a longo prazo, nós falamos no primeiro bloco sobre a importância disso, né? Dessa reeducação em relação ao comer corretamente. Mas a fome ela vai voltar porque o medicamento não está lá, né, Ana? Exatamente. Que é o que a gente fala que é o pós. Né, o pós-caneta. Então, quando o paciente em tratamento com a medicação, junto com ele,
ele consegue controlar isso aí. Uhum. E depois, a hora que parar? Que aí entra os alimentos que eles satisfazem mais. Exatamente. Aí monta uma dieta específica, pondo o aporte desses nutrientes, né? Alimentos que vão ajudar a dar mais saciedade, né, Ana? Sem ter um déficit calórico alto, né? Sim, na verdade, a ideia é que realmente a gente atenda o que o paciente está buscando, né? Sim. Então, quando ele para essa medicação, a gente precisa continuar com essa dieta equilibrada. E é por isso que eu falo sempre, gente, tá em tratamento, aproveita para mudar de hábito, porque vai ser muito mais fácil para você. Do que depois tentar se adaptar com uma rotina que já estava acostumada. Exatamente, né, porque muitas vezes, né, eu tenho um caso em consultório também com um paciente que ele gosta do amendoim. Sabe aqueles amendoim com a casquinha? Pouco calórico, né? Então, e o BOzinho dele era esse amendoim. Que ali que você pegou... Entrou com a caneta, parou a graça do amendoim. Mas quando ele não se alimenta direito, para onde ele vai? Pro amendoim. Pro amendoim. E aí que tá o erro, Então, né? assim, poxa vida, né? E aí a gente tá trabalhando e ele já tá super bem, assim, tá conseguindo resultado. E ele já falou, não, doutora, eu vou seguir certinho depois que eu parar. Então, até com o médico dele, ele já tem essa previsão de parada aí, de desmame. Então, ele já entendeu que o amendoim vai ser esporádico na vida dele. Nós sempre temos, né, uma fragilidade ali que a gente identifica, né? E o que eu falo sempre que a gente tem que ter nessa questão, quando eu falo do acolher, é entender que o nosso corpo também precisa de um tempo para criar essa rotina, esses novos hábitos. Sim. Né? Então pensa, você tá lá com uma rotina de uma alimentação super desregrada, você começa a tomar medicamento, opa, parei de comer tudo. Olha o choque que o nosso corpo parou a medicação, vai voltar a comer tudo. Então a gente precisa desse tempo, né? E essa consciência, né, Ana? Sim. E é por isso que fazer o cronograma correto da tomada do medicamento vai te ajudar. Então quando o paciente ele entra nessa questão da caneta, ele tem tudo na mão dele. Sim, é aproveitar a oportunidade, ele tem né? tudo na mão dele. Então, assim, gente, quem tá tomando, não fique passando mal, não fique sem comer. Vamos aproveitar para criar novos hábitos. Está investindo numa medicação que não é barata. Não. Então, faça bonitinho para ter resultados excelentes. Sim, exatamente. E, Ana, que mensagem você deixaria para quem quer iniciar o tratamento com a Mounjaro? Conselho de amiga aqui, amiga. Exatamente o que eu acabei de falar. Você tem tudo na mão. Vamos fazer o negócio direito. Procure uma equipe para cuidar de você, né? Procure um médico para fazer essa prescrição e indicação, porque muitas vezes, o paciente não tem necessidade de tomar. Exato. Né? Procure realmente um médico. Às vezes tem até uma medicação mais barata que encaixa melhor para aquela realidade. Né? Então, busque uma orientação médica. Busque um nutricionista para cuidar de todos esses tópicos que a gente falou. Muitas vezes um psicólogo, a parte de fisioterapia, um educador físico, né? Já entra nessa parte aí com a cabeça aberta para entender que você precisa mudar. Eu sempre brinco no consultório que nós temos a nossa versão adulto, que sabe o que é preciso fazer, e a nossa versão criança. Né? Eu não quero, eu não vou, eu não gosto. Então, qualquer tratamento que você for assumir, se ponha como adulto e fala, não, eu preciso fazer. Gostar eu não gosto, mas eu preciso, né, Ana? Tomar as rédeas das nossas decisões, né, Ari? Sim, então, eu porque acho que não adianta a gente reclamar sem ter atitudes, né, Ana? Nós somos imediatistas, né? A gente quer tudo resultado pra ontem, na hora, né? Mas vamos fazer direito, né? Exato. Busque profissionais que te orientem. Bacana. Vai ser um prazer ajudar. E deixa pra gente, Ana, seu Instagram, seu telefone, para quem quiser agendar consulta e poder ter esse acompanhamento de perto. Meu Instagram é Ana Martins, _Nutri. Meu telefone é 19992300803. E atendo em Americana presencial, mas hoje em dia a gente tem um online, que também ajuda bastante, demais, né? Então, quem realmente quiser, vai ser um prazer cuidar de você. Ana, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações e orientações preciosas que vão ajudar todos que tiverem acesso a esse programa. Foi um prazer estar aqui, eu adorei poder levar informação e
estar do seu lado. Ai, foi É um prazer. maravilhoso. Obrigada, Obrigada a Ana. você. E eu deixo para vocês aí o nosso arroba do YouTube. Então, você que gostou desse programa, quer encaminhar para um amigo ou não deu tempo de assistir na íntegra, entra no YouTube, digita lá arroba TV Todo Dia Oficial, clique na playlist e lá você vai no programa Viver Bem e lá tem todos os nossos programas. Então, você pode assistir e pegar dicas tão importantes e preciosas para a sua vida. Vou deixar também o meu Instagram, que é o arroba dra.ariane dos Reis. Lá você vai encontrar dicas também sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E é um canal direto para dicas aqui para o Viver Bem. Então vai ser um prazer falar com vocês. E vou deixar também uma dica de beleza. Toda a minha produção para o programa é do Salão Jacques Janine. Então eu vou deixar o telefone aqui. Você que quer ter um momento para você, para cuidar do cabelo, para cuidar dos pés, unha, tratamento capilar, lá eles têm diversos serviços que com certeza vocês vão adorar e vão ser super bem recebidos. Então o telefone de contato está na tela. O meu agradecimento em especial para esses patrocinadores que cuidam aí da minha beleza e do meu bem-estar. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.